Pessoal, então dando continuidade aqui, vamos para o exercício 2. Então ele quer a série, vamos ler aqui, né? Então, ó, obtenha a expansão em série de Fourier para a função t ao quadrado mais t no intervalo de menos π até π, aonde a cada período de 2π a função se repete. Então ela está ilustrada aqui, ó. Tá? Então você tem no intervalo entre menos π até π, tá? Você tem a própria função, tá? Que é t ao quadrado mais t, é essa função que está aqui. E ela repete a cada intervalo de 2π, tranquilo? Como você pode observar pelo gráfico. Então, como a gente precisa primeiro determinar um intervalo onde a gente vai analisar a expansão em série, vamos pegar um intervalo mais simples que nos é apresentado pelo gráfico da função. Então, o intervalo mais simples que você pode pegar aqui é o intervalo entre menos π e π, tá? Então, por um fato simples, vamos considerar então entre menos π e π como sendo o intervalo onde a gente vai obter então a transformada da função, tá? Então, ó, tomando, só um minutinho, então, ó, tomando nossa função como pertencente ao espaço, então vamos colocar o espaço, ó, das funções contínuas entre menos π e π, com o período delas sendo 2π e, obviamente, a frequência natural sendo 1, tá? Lembra que a frequência natural é dada por 2π dividido pelo período, tá? Teremos que a expansão em séries de Fourier, em série de Fourier no caso, né? Será dada por, então vamos colocar aqui, f de t, então o nosso vetor f, a nossa função do espaço vetorial f, será aproximada então por a0 sobre 2, mais o somatório indo de 1 até o infinito, de ak, cosseno de k ômega t, mais bk, seno de k ômega t. Perfeito? Como a gente já pode alguma coisa simplificar, vamos trocar o ômega por 1, tá? Porque o ômega deu 1. Então, a gente vai ter essa expressão. Perfeito? Tomando os coeficientes de Fourier, temos que... Então, vamos lá. Quem é o AK? Então, o AK vai ser... Vamos lá. Um minutinho. Então, a gente vai ter 2 sobre o período integral de d até d mais o período. Aí, lembra que esse intervalo é o mesmo intervalo onde a gente considera a função, então vai ser entre menos π e π. Perfeito? De f de t vezes cosseno de kt dt. Então, isso aqui é o AK. O BK vai ser a mesma coisa, só que a diferença está exatamente na função cosseno, que agora é seno. Perfeito? Tomando primeiro, como a gente já viu, k igual a 0, teremos que... Você tem que lembrar, o único que vale k igual a 0 é da função cosseno, porque se aqui for 0, o k for 0, isso aqui tudo dá 0, a gente não vai ter coeficiente. Então, vamos tomar no AK. Perfeito? Então, aqui será 0. Então, a gente vai ter aqui cosseno de 0, tá? Que é 1. Perfeito? O nosso período é 2π. O d é menos π. E o d mais t vai ser π exatamente. E aqui a gente vai ter t ao quadrado mais t, que é a nossa própria função. Espero que não seja um problema para todos calcular a integral polinomial de t ao quadrado mais t, que dará t ao cubo sobre 3, mais t ao quadrado sobre 2, e depois aplicar o teorema fundamental do cálculo na substituição. Perfeito? Então, eu não acho que vocês terão muito problema para resolver essa integral. Tá? Então, resolvendo-a, vocês vão encontrar 2π ao quadrado sobre 3. Tá? Então, 2π ao quadrado sobre 3. Tá? Tentem você mesmo as integrais. Perfeito? Tá. Para qualquer k, teremos que... Então, agora vamos calcular cada coeficiente isoladamente. Então, vamos começar por esse daqui. Então, como a gente viu,
o nosso período é 2π, perfeito? Nossa f de t é t ao quadrado mais t, e aqui é cosseno de kt. Com o nosso intervalo variando de menos π até π, tranquilo? Aqui eu posso simplificar, vai dar 1 sobre π para ficar mais fácil. Tá. Como que vocês vão resolver essa integral aqui? Vocês vão resolver ela pelo método da integração por partes, u dv. Então, chame isso aqui de u, chame isso aqui de dv. Você terá que aplicar a integração por partes 2 vezes, perfeito? Para resolver essa integral. Resolvida a integral, substitui os intervalos de menos π até π, você terá que conseguir chegar na seguinte solução. 4 sobre k ao quadrado, que multiplica cosseno de kπ. Perfeito? 4 sobre k ao quadrado, cosseno de kπ. Então, o resultado de toda essa integração é esse valor que está aqui. Perfeito? Tá. Chegando, então, nesse coeficiente aqui, 4k ao quadrado cosseno de kπ, o que a gente observa? Que, então, o AK varia de acordo com o K, nada de novo aí. Agora, o problema é esse kπ que está aqui dentro do cosseno, pois o K é um valor inteiro. E esse valor inteiro, ora vai ser ímpar, ora vai ser par, porque ele pode ser 1, 2, 3, 4, até o infinito. Então, como ora ele vai ser par, ora ele vai ser ímpar, a gente tem que analisar caso a caso. O que a gente sabe sobre a função cosseno em múltiplos inteiros de 180 graus? A gente sabe o seguinte: quando for um múltiplo ímpar de 180 graus, dentro do círculo trigonométrico, você sempre vai estar voltando para a posição de 180 graus. Tá? Então, por exemplo, você começa em 180, que seria uma volta, né, até 180, com k igual a 1. Se você pegar o k igual a 3, então você vai andar 1, 2, completou o círculo, anda mais uma, 180. Se você andar 5, se você pegar o k igual a 5, vai ser 5π. 5π você dá 2 voltas completas, que é 4π mais π. Ou seja, você sempre vai parar em cima do π. E aí o que você tem? Cosseno de π é sempre negativo. Então o que a gente já percebe? Que quando o k for ímpar, isso aqui sempre vai ser menos 1. Sempre. E o k for ímpar, isso aqui vai valer menos 1. Agora, quando o k for par, você vai estar exatamente sobre os múltiplos de π, só que positivos. Ou na verdade, positivos não, pares. Ou na verdade, você vai estar em múltiplos de 2π, porque todo número par é múltiplo de 2. Então, o que acontece é o seguinte, que você vai sempre tomar, quando k for par, múltiplos de 2π. E no 2π a gente sabe que o cosseno vale 1, positivo. Ou seja, o que a gente acabou de perceber? Que quando k é negativo, isso aqui é... quando k é ímpar, isso aqui é negativo. E quando k é par, isso aqui é positivo. Conclusão, isso aqui está variando com k, mas só está alternando o sinal, menos 1 e 1. Como vocês viram lá em cálculo 2, nas séries alternadas, toda série alternada você pode ter multiplicada por ela o fator menos 1 elevado a uma potência, que é o índice daquela série. Como aqui o valor menos 1 está sendo alterado pelo k, eu vou colocar que quando o k for ímpar, isso aqui tem que dar menos 1. E quando o k for par, isso tem que dar mais 1. Como todo número par, todo número negativo elevado a um expoente par é positivo, então aqui eu posso trocar simplesmente por k. Perfeito? Porque quando o k for ímpar, isso aqui vai dar menos 1, isso aqui vai dar menos 4k ao quadrado. E quando o k for par, isso aqui vai dar menos 1 elevado a um número par, positivo, vezes 4k ao quadrado, um número positivo. Perfeito? Então, para o AK, a gente finalizou. Agora, vamos finalizar, então, o BK. Para ficar mais rápido, eu já vou copiar isso daqui e vou trocar aqui simplesmente para a função seno. Tá? Novamente, integração por partes 2 vezes. Aplica a integração por partes aqui 2 vezes, a diferença é que agora o dv vai ser seno. Aplicado 2 vezes, vocês terão que ser capazes de chegar nessa expressão. Menos 2 sobre k, que multiplica cosseno de kπ. Perfeito? A gente vai fazer quase a mesma análise daqui de cima.
Tranquilo? Que análise? Cosseno de Kπ altera o valor quando K é par, quando K é ímpar. Tá? Então, esse valor é exatamente o mesmo daqui. Perfeito? Então, o que eu posso escrever? Menos 2 sobre K, que multiplica menos 1 elevado a K. Então, isso daqui vira menos 1 elevado a K. Perfeito? Então, calculados os coeficientes AK e BK, vamos então para a nossa série. Portanto, teremos que... Então, a gente pega lá a nossa série, que era isso daqui, vai ser aproximado por isso daqui. Perfeito? Então, o que a gente tem? A0 sobre 2. Quanto que vale o A0? Pega aqui, ó. 2π ao quadrado sobre 3. Coloca aqui. Mais somatório disto daqui tudo. Quem é o AK? AK é isso que está aqui. Vamos colocar aqui. Multiplicando o cosseno de KT. Toma cuidado que aqui não tem π não. Tá? Então aqui é qualquer T. Então isso aqui você não pode escrever dessa forma. Tá? Agora o BK. É isso que está de K. Coloca ele de K. Agora vamos ver quem está repetindo para a gente poder simplificar a nossa expressão final para a série de potência. Então, isso daqui, simplificado, vai dar π ao quadrado sobre 3. O botão é errado aqui. Mas, do lado de cá, o que a gente repara? Que, primeiro, o 4 aqui, na verdade o 2, né? Está repetindo. Então, eu posso tirar ele todo da série. Eu vou tirar um 2 aqui da série. Tá? Aqui sobrará 2, aqui sobrará 1. Agora, o que acontece? Observa que de cá você tem 1 sobre K e de cá também. Então, eu posso colocar o 1 sobre K em evidência. Perfeito? E o menos 1 sobre K também em evidência. Então, tudo isso daqui, ó, eu vou colocar em forma de parênteses. Vou tirar esse termo daqui e vou reparar que aqui vai sobrar 2 sobre K. Por quê? Eu tirei o 1 sobre K aqui, tá? Para colocar em evidência. Perfeito? Então, ó, 1 sobre K, que multiplica menos 1 elevado a K, que multiplica 2 sobre K cosseno de KT, menos seno de KT. Então, essa daqui é a nossa expansão em série de Fourier para a função t ao quadrado mais t, dentro do intervalo de menos π até π. Como ela é periódica, essa função aqui ela vai manter a periodicidade para a função. Vamos aqui para o MATLAB para ver, então, essa aproximação. Então, vamos começar aqui, ó, por exemplo, com dois harmônicos simples, tá? Primeiro e segundo harmônico da função. Então, a função é t ao quadrado mais t. Aqui está aquela expansão em série. E eu comecei somando aqui, ó, π ao quadrado sobre 3, tá? Igual a gente tem aqui, ó, π ao quadrado sobre 3, aí 2 vezes toda a função, perfeito? E eu vou plotar isso no intervalo de menos π até π. Tranquilo? Então, vamos compilar aqui para a gente ver o resultado. Ó. Em azul, a gente tem a curva original. E em vermelho, a gente tem a soma dos dois primeiros harmônicos do meu sinal. Muito distante ainda do que eu esperava do comportamento do sinal. Tá? Mas a gente já consegue observar alguns padrões. Vamos ver com mais harmônicos. Vamos colocar aqui 10 harmônicos para a gente poder ver. Com 10 harmônicos, a situação já é bem diferente, tá? A gente já consegue aproximar bem mais os valores da nossa função dentro do intervalo de menos π até π. Perfeito? Só a título de curiosidade, vamos colocar aqui 1000 harmônicos, ou seja, eu vou somar os 1000 primeiros harmônicos, é só a título de curiosidade mesmo, tá? Você quase não tem distinção entre a própria função e a nossa função original ou a sua expansão em série de potência, em série de Fourier. Só para a gente poder ver que vale para qualquer intervalo, vamos colocar entre menos 5π e 5π, só para vocês verem que ela repete, tá? O intervalo aqui então vai ser 10π, vamos colocar aqui para 899. Vou deixar em 1000 mesmo, a única diferença é que agora eu não vou mostrar a função original, tá? Porque ela não está desenhada para ser mostrada periodicamente. Mas vamos colocar a aproximação em série de Fourier. Vocês podem observar, ó, que ela vai, ó, repete aqui, depois pula para cá, repete de novo, pula para cá, repete de novo. Então aqui você está no intervalo, ó, de menos π até π, tá lá, 3,5
14 aproximadamente. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó, 3,12, tá aproximadamente 3,14, tá? Aí pula para cá, repete de novo e assim vai embora. Então você consegue desenhar ela, tendo analisar dela somente em um intervalo. Então se eu analiso só no intervalo de menos π até π, você viu que eu só fiz a análise para o intervalo de menos π até π, mas eu consigo descobrir qualquer valor dela em qualquer outro ponto. Tranquilo? Então eu não preciso modelar o sinal inteiro, basta modelar um pedaço do sinal, que independente de qual tempo que eu precise, depois basta eu aproximar a função pela série de Fourier. Tranquilo? Então, só aqui no slide tem também o gráfico no intervalo de menos π até π. E aqui eu coloquei uma aproximação com 5 frequências naturais, tá? Com 5 frequências já somadas da minha própria função. Tudo bem? Vamos continuar aqui para um teorema bem simplesinho e que traz muita informação sobre a série de Fourier. Eu quero que vocês observem uma coisa aqui, ó. O que acontece tanto no gráfico quanto na solução? Observe esse gráfico aqui. Se você observar bem esse gráfico, observa que no ponto menos π e no π, a função ela é descontínua. Por que ela é descontínua? Porque menos π à esquerda, eu estou com esse valor aqui em cima. E vindo para menos π pela direita, eu estou com esse valor aqui embaixo. Então há um salto aqui na função. Então, nesse ponto aqui, ela é descontínua, nos dois pontos. Porém, se você reparar na expansão, vou colocar com 1000 aqui, da série de Fourier, observa que aqui ó, existe um valor sim. Tá? Então, eu consigo calcular, por exemplo, um valor para a minha função, pelo menos aproximado, para o valor de π. Vou ver se eu consigo colocar aqui, pelo menos um valor aproximado da minha função. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Eu calculei ela em t aqui. Deixa eu ver em que ponto eu estou mais ou menos próximos de π aqui, só para vocês verem. Então, vou pegar 3,14, tá? Então, ó, 3,12, 3,16. Ó, observa que há um intervalo aqui. Vamos pegar o 540 aqui, ó. 3,12, 716. Vamos supor que isso aqui seria uma aproximação para o π. Se eu vou lá na minha aproximação em Fourier, 540, certo? 540 tá aqui, ó. Eu tenho um valor para a função, tá vendo? 12,87. Então, eu consigo um valor para a minha função. Mesmo eu sabendo que ela é descontínua aqui, quando eu faço a série de Fourier, eu obtenho um valor aqui, ó. Tá? Esse próximo teorema que a gente vai estudar, ele vai nos tratar sobre esse fator da descontinuidade na função original para continuidade na série de Fourier. Então, ó, seja f uma função suave contínua por partes dentro do espaço euclidiano formado por A e B. Então, a expansão em série de Fourier f para f converge em partes para todo o domínio AB e possui os valores f de t0 pela direita mais ft0 pela esquerda dividido por 2 para todo t dentro do intervalo AB e f em A pela direita e B pela esquerda dividido por 2 para todo valor ou em A ou em B. O que eu estou querendo dizer com isso daqui? Ó? O teorema acima afirma que se t for um ponto interno no domínio da função f, então a série de Fourier será sempre convergente e que o valor da expansão será igual ao valor da média da função no ponto t. Então, ó, eu estou aqui. Se eu estou com um valor dentro do intervalo, lembra que o meu primeiro intervalo é entre menos π e π, tá? Seria esse o cenário. Perfeito? Então, se a gente pega um ponto aqui dentro, por exemplo, no menos 1,9, eu estou falando o seguinte, o valor da série de Fourier, que é menos 1,74, é o valor da função tendendo pela direita e pela esquerda desse ponto, somados e divididos por 2. Tranquilo? É isso que o teorema afirma. Ó. Se você pega a primeira parcela daqui de cima. Já a parcela de baixo, ela fala o seguinte. Já para os extremos do intervalo AB, a expansão em série de Fourier converge para a média do valor da função à direita de A com B pela esquerda. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte.
Se eu pegar exatamente esse ponto que está aqui no π, eu não tenho esse valor e nem o valor lá de cima. Eu vou ter o ponto médio aqui, tá? Que é o valor à direita do A, esse aqui seria o meu A, e à esquerda do B, que é esse ponto que está aqui em cima. Então, eu pego esse ponto, ou esse valor 6,68, mais 12,88, somo os dois e divido por 2. Eu vou obter o ponto médio aqui. O valor da função nos pontos de descontinuidade serão dadas por essa média. Tranquilo? É isso que esse teorema aqui afirma. Perfeito? Não tem muito segredo. Então, ó, eu tenho o mesmo gráfico aqui e eu observo que quando o x, ou desculpa, o t é menos π, o valor da função é exatamente esse, tá? Que é o valor à esquerda do A e à direita do B. Perfeito? Já que o B e o A acabam sendo a continuidade do intervalo. Tranquilo? Vamos fazer o último exercício, então, dessa semana, que é, ó, determine a expansão em série de Fourier para a função f de t de menos 1 e 1, se a gente tem t entre menos π e 0, e é 1 se o t está entre 0 e π. E essa função ela é tal que o período dela se repete a cada 2π. Então, observa, a sua função foi dada no intervalo de menos π até π, e ele te falou que ela está repetindo a cada 2 intervalos 2π. Utilize essa expansão em conjunto com o teorema da convergência e determine uma série que aproxime o valor de π. Tranquilo? Vamos fazer esse exercício aí, bem simples, tá? Sem muito problema. Tranquilo? Então, primeira coisa, eu vou só fazer o desenho da função para vocês terem uma ideia, tá, de como que ela é. Mas então, o que ele te falou sobre a função é o seguinte, ela é uma função f de t que ela tem uma condição, que é o seguinte, se você tiver o valor entre menos π e π, e 0, desculpa, ela vai ser menos 1, tá? E se caso o seu valor for entre 0 e π, então ela vai valer 1. Então, no caso, você está falando sobre essa função que eu vou colocar em azul aqui. Perfeito? Então, essa é a sua função. No intervalo, deixa eu até mudar a escala aqui para vocês verem. Então, no intervalo de menos π até π, tá, ela vai. Menos π até 0 vale menos 1. De 0 até π, ela vale 1. Então, essa é a sua função. E ela repete. Então, no intervalo de entre π e 2π, ela vai valer aqui, nesse primeiro intervalo, ela vai valer menos 1, depois ela volta a valer 1. Tranquilo? Seria a mesma coisa que eu tentar transladar essa função aqui, ó, π unidades para a direita. Então, x menos 2π. Perfeito? Tá lá. E eu posso fazer a outra translação para o outro lado. Então, x mais 2π. Então, ela vai repetindo. Perfeito? E sempre que você precisar, você pode repetir ela sem problema nenhum. Tá? Então, você poderia pegar, por exemplo, f de x mais, menos 4π, vai estar do outro lado, e f de x mais 4π, vai estar do lado de cá. Perfeito? Então, ela vai ficar oscilando. Então, essa, só colocar tudo azul, porque é a mesma função, tá? E esconder tudo aqui, ó. Então, essa daqui é a sua função periódica. Ela no período principal é o que está aqui dentro, mas ela se repete fazendo essa escadinha que está aí. Tá? Então a gente vai tentar aproximar essa função aí por série de Fourier. Tá, então esse é o nosso exercício, vamos resolvê-lo aqui então. Então primeiro é o seguinte, ó, como a função é periódica e de período t igual a 2π, temos que nossa frequência natural vai ser 1, como a gente já viu. Tomando o intervalo ou tomando o espaço, já vamos colocar o espaço direto, tá? Das funções contínuas entre menos π e π, que é o tradicional, teremos que a nossa função será dada por essa relação. Obviamente, como ômega é 1, a gente já pode colocar direto dessa forma.
Tudo bem? Então a gente já tem que ela é essa expansão em séries de Fourier. A gente vai ter que fazer é descobrir quem é AK e quem é BK. Gente, a gente vai seguir primeiro, todo o processo aqui, ó, ele é idêntico, tá? Então já deixa eu copiar aqui para colocar de cá. Perfeito? Só dar um enter aqui. Então vamos fazer primeiro para o K igual a zero. Então para o K igual a zero, o que a gente vai ter? Isso daqui, só que para a função f de t aqui, tá? Só que vocês precisam tomar um cuidado extremamente importante, porque essa função aqui, ela assume dois valores diferentes. Por que ela assume dois valores diferentes? Ora ela vale menos 1, ora ela vale 1. Por quê? No intervalo de menos π até 0, ela vale menos 1. Porém, no intervalo de 0 até π, ela vale 1. Então, a gente tem que separar essa integral em duas integrais. Então, 2 sobre 2π é 1 sobre π. E essa integral que está de cá, você vai ter ela separada duas vezes. Uma vai ser de menos π até 0 e a outra vai ser de 0 até π. Por quê? Entre menos π e 0, a sua função vai valer menos 1. Entre 0 e π, ela vai valer 1. Tranquilo? Integral da função 1. Acho que não é difícil para ninguém calcular. Perfeito. Espero que não tenha problema para ninguém. Quando vocês calcularem isso aqui tudo, vocês vão ver que vai dar... Ele não quis calcular. Ah, ele não calculou por causa do colchete aqui. Então deixa eu tirar o colchete aqui, mas vai dar 0, tá? Já vou adiantar que o resultado tem que ser 0. Perfeito? Então tá lá, 0. Então o seu A0 vale 0. Perfeito? Tá. Para qualquer K, vamos para o AK primeiro. O processo vai se repetir. 1 sobre π, só que aqui agora vai ser f de t cosseno de kt. E o que a gente tem? A gente tem que a nossa função f de t, ela varia. Então, como ela varia, a gente vai ter que separar em duas integrações. Então, vamos pegar isso daqui e vamos separar em duas integrais. Uma vai de menos π até 0, com o valor aqui sendo menos 1. E de cá vai de 0 até π, com o valor da função sendo 1. Perfeito? Também, obviamente, eu espero que não seja tão difícil assim para todos, tá? Menos 1 vezes cosseno dá menos cosseno. 1 vezes cosseno dá mais cosseno. Você vai calcular a integral da mesma forma. Novamente, você tem que chegar em 0. Aqui ela não quis calcular por causa do K lá dentro, mas eu já vou adiantar, tá? O resultado também vai dar 0. Perfeito? De novo, eu acho que vocês não vão ter muito problema para resolver essa integral, não, tá? Porque é só cosseno aqui, tá? Então, a integral vai dar 0. Para o BK, mesma fórmula, a diferença é que aqui agora é f de t, perfeito? Então, f de t seno, e a gente vai ter que fazer duas vezes essa integral. Então, vamos tirar aqui, coloca ela aqui, e essa integral a gente vai repetir ela duas vezes. Então, mais de cá e mais de cá. Entre menos π e 0, a nossa função vai valer menos 1. Entre 0 e π, a nossa função vai valer 1. De novo, não acho que será um problema para todos resolver essa integral. Tranquilo? Espero que vocês consigam chegar já em forma simplificada nessa expressão que está aqui, ó. 1 menos cosseno de k π. Então, vamos lá. Depois que você resolver essa integral aqui, tranquilo, em forma simplificada, você vai achar isso daqui. Então, faça você aí, perfeito, abra essas integrais e chegue nesse valor que está aqui. Tranquilo? Chegou nesse valor, o que a gente vai reparar? Que cosseno de kπ, como a gente viu lá em cima, é menos 1. Então, vamos colocar aqui. É menos 1 elevado a k. A gente viu isso lá em cima, perfeito? Só que agora a gente tem que analisar, então, uma coisa aqui, ó, que é o seguinte. O que vai acontecer com esse valor aqui? Como é que eu tenho 1 menos alguma coisa, eu vou reparar o seguinte. Quando o k for par, presta atenção no que eu estou falando. Quando o k for par, isso daqui vai dar mais 1. Com esse menos fica menos. 1 menos 1 vai dar 0. Ou seja, sempre que o k for par, isso aqui vai dar 0. Quando o k for ímpar,
Isso aqui vai dar menos 1. Com esse menos fica mais 1. 1 mais 1 fica 2. Vai sobrar 4 sobre Kπ. Ou seja, quando K for ímpar, tudo dá 4 sobre Kπ. Quando K for par, tudo vai dar 0. Ou seja, essa expressão que está aqui, ó, ela tem duas caras. Tá? Espera aí, deixa eu... Não era aqui não. Copia ela aqui, coloca ela aqui. Tá, então agora sim, a gente vai colocar isso daqui. Então, isso daqui, ora, vai valer 4 sobre Kπ para o K sendo ímpar. Então, 1, 3, 5, 7, 9 e assim vai embora, tem que ser ímpar. E ora ele vai ser 0 quando o K for 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai embora. Tranquilo? Ou seja, para K ímpar, você tem 4K sobre π como coeficiente BK. Quando o K for par, você vai ter o mesmo coeficiente, só que com 0. Tranquilo? Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Como eu preciso escrever a minha série dessa forma, e aí normalmente a gente escreve aqui, indo de 1 até infinito, eu vou ignorar, ou eu vou criar uma forma de eu não contar com os termos pares, só contar com os termos ímpares, tá? Então, ó, como podemos observar, na série de Fourier, o somatório vai de K igual a 1 até o infinito, passando por valores ímpares e pares. Porém, no nosso coeficiente BK, vemos que quando K for par, teremos BK igual a 0. Dessa forma, para garantir uma série mais eficiente, deveremos trocar na função final, tá, o índice da função para que ela fique somente com valores ímpares. Ou seja, o que isso aqui tudo quer dizer? Vamos lá. O nosso resultado deveria ser isso daqui. Perfeito? Vou tirar aqui. O nosso resultado, eu já vou tirar aqui e vou colocar direto aqui. Ó. É essa função, perfeito? Então, aquela nossa função f lá, aquele vetor, tem que dar exatamente isso daqui. Só que como a gente já viu, isso aqui dá 0, tá? Então vai ser 0 sobre 2. E esse AK aqui também é 0. Olha o que sobrou então. Sobrou isso daqui, ó. BK seno de KT. Só que o que eu quero que vocês reparem? Aqui eu vou substituir por todos os Ks de 1 até infinito. Então eu vou substituir por K igual a 1, 2, 3, 4, e aí vai embora. Só que o que acontece? Quando o K for par, isso aqui vai dar 0. Então eu não precisaria somar nenhum termo aqui. Então o que eu preciso garantir? Que quando o K aqui for um número par ou ímpar, o que tem aqui seja sempre números ímpares. Para fazer isso, a gente vai utilizar um artifício de que todo número ímpar pode ser escrito da forma 2K menos 1 ou 2K mais 1. Para K inteiro. Então, preste atenção. Quando o K for 1, 2 vezes 1 menos 1 dá 1. Quando o K for 2, 2 vezes 2 dá 4, menos 1 dá 3. Então, você vai passar pelo 1, pelo 3. Quando o K for 3, vai ser 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, você passou pelo 1, pelo 3, e agora vai passar pelo 5. Ou seja, essa pequena modificação que a gente faz aqui no índice da função, ela já vai te garantir que você só vai trabalhar com valores ímpares aqui nesse coeficiente. A gente tem que fazer o mesmo de K. Então, vamos colocar aqui, ó, 2K menos 1, que multiplica T. Tranquilo? A gente faz essa modificação. Com essa modificação, o que a gente sabe?
Sempre quando o índice for ímpar, BK vai valer 4 sobre Kπ. Então, isso daqui vai ficar 4 sobre Kπ e multiplica seno de 2K menos 1 vezes T. Ah, aí um detalhe. Aqui seria para cá 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, a gente tem que colocar aqui também 2K menos 1. Perfeito? Senão a gente vai ter problema. Tranquilo? Se você quiser, como 4 e o π é uma constante, você pode retirar ele, tá? Então, você vai colocar aqui fora 4 e π, tira aqui. Vai ficar 1. Aqui você pode tirar o parênteses também e colocar o seno lá em cima. Tanto faz, tá? Então, você vai ter 4 sobre π, que multiplica a série de 1 até infinito de seno de 2K menos 1 vezes T, dividido por 2K menos 1. Aí, vamos lá para o MATLAB para a gente poder ver, então, o resultado. Ó, então, aqui eu nem vou mostrar a função f, tá? Porque eu não programei ela para ser mostrada. Então, eu vou mostrar somente a aproximação já em série de Fourier, tá? Então, aqui eu já coloquei nossa expressão, tá? Direta. E aqui também eu já começo a própria função, perfeito? E a gente vai... Ah, aqui, na verdade, começa com 0, tá? 0 aqui, perfeito? Isso, vamos mostrar com, então, por exemplo, 5 frequências naturais, então, iniciais, tá? Então, com 5 frequências naturais, a gente tem isso daí, ó. Então, ó, é aquilo que eu te falei, ó. No intervalo de menos π até π, ela vale menos 1. Tá vendo que ela está em torno do menos 1 aqui, ó? Já depois, entre 0 e π, ela fica aqui no 1, perfeito? Se a gente melhorar o número de frequências, vamos colocar, por exemplo, 25. Já é para ficar mais próximo, ó. Ela já está mais perto desse resultado aqui e do lado de cima. Quanto mais eu aproximar o meu valor, tá, melhor vai ficar. Então, por exemplo, vamos colocar 2.500 frequências, tá? Olha o resultado. É basicamente a mesma função, tá? Então, a de menos π até 0 vale menos 1 e de 0 até π vale 1 lá em cima. Tranquilo? Essa foi a primeira parte da questão. Na segunda parte da questão, ela fala: utilize essa expansão que a gente acabou de calcular em conjunto com o teorema da convergência e determine uma série que aproxime o valor de π. Tá, então a gente vai utilizar esse teorema aqui para calcular. Mas em específico, a gente vai analisar essa primeira parte do teorema, tá? Porque ela nos fala o seguinte, que se eu pegar um ponto dentro do domínio da função, a minha série de Fourier tem que ser igual ao valor da função naquele ponto, perfeito? Porque basicamente é a média aqui, ó. Se a função é contínua, esses dois valores aqui são iguais. É basicamente falar que é o seguinte: se a sua função é contínua naquele ponto, então a série de Fourier tem o mesmo valor da função. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou tomar aqui um t igual a π sobre 2, vocês vão entender o porquê, ó. Fazendo t igual a π sobre 2, tá? Vemos que, primeira coisa, esse t ele pertence ao intervalo entre menos π e π. Isso aqui não é segredo para ninguém. Então, como o π sobre 2 está dentro desse intervalo, ele é um ponto interno ao intervalo que a gente calculou a série de Fourier. Tá? Fazendo, temos que se trata de um valor interno ao intervalo onde calculamos a série de Fourier. Logo, pelo teorema 2, temos que a série de Fourier converge para o valor da função nesse ponto. Assim, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que f no π sobre 2 tem que ser a mesma coisa que essa série, para o π sobre 2. Então, vamos colocar aqui no lugar do t, π sobre 2. A mesma coisa. Tranquilo? Sem tirar nem pôr. Perfeito. Visualizando isso, o que a gente sabe? Pela definição da nossa função, que é menos 1 de menos π até 0 e 1 de 0 até π, a gente sabe que f de π sobre 2 vale 1. Só você olhar o gráfico, ó. π sobre 2 está aqui. Quanto que vale a função nesse ponto? Vale 1.
Então a série tem que convergir exatamente para esse valor, porque a direita do π sobre 2 e a esquerda do π sobre 2 dá 1. Então 1 mais 1, 2, dividido por 2 vai dar 1. Então você vai ter essa série aqui, ó. Tá? 4π igual a isso daqui. E outra coisa ainda mais. Aqui você tem seno de 2k menos 1 vezes π sobre 2. Ou seja, você está tomando aqui somente valores ímpares e múltiplos de π sobre 2. Conclusão, isso aqui são múltiplos de 90 graus. Tá? E o que você sabe sobre os múltiplos de 90 graus quanto da função seno? Ou eles valem mais 1 ou eles valem menos 1. Tudo vai depender desse índice que está aqui. Tá? Então, o que a gente vai reparar? Que quando o k for 1, isso aqui vai dar 1. Então, vai ser π sobre 2. A gente vai ter seno de π sobre 2, que é 1 positivo. Tá? Então, quando esse k aqui for 1, isso aqui dá mais. Quando o k aqui for 2, aqui vai dar 3. Então, vai ser 3π sobre 2, 270. Isso aqui vai dar seno de 270, que é menos 1. Então, quando esse k aqui é 2, isso aqui tem que dar menos 1. Quando o k aqui é 3, isso daqui vai dar 5π sobre 2. 5π sobre 2, seno dele é 1. Então, fica positivo. Então, o que vocês podem reparar? Isso aqui é óbvio, vai dar menos 1 elevado a alguma coisa. Então, vamos reparar. Quando o k foi 1, 3, 5, deu sempre positivo. Quando o k for par, 2, 4, vai dar sempre negativo. Então, aqui, eu tenho que começar com um k, obviamente. Só que eu vou colocar um k mais 1. Por que k mais 1? Porque quando o k for 1, isso aqui vai dar 2, isso aqui fica positivo. Quando o k for 2, isso aqui dá 3, isso aqui fica negativo. Você poderia criar qualquer outro valor para representar isso daí. Mas lembre-se que o que está aqui tem que ser par e ímpar, a depender dos casos, tá? Pegando o π, passando para o lado de lá, o que a gente vai obter? Que π é, então, exatamente a série 4 que multiplica menos 1 elevado a k mais 1 dividido por 2k menos 1. Essa é uma série que aproxima o valor de π. Só para vocês terem uma noção, ó, vamos fazer alguns testes. Ó, para k igual a 5, por exemplo. Isso daqui, ó, que seria então aproximado para cá de 1 até 5, tá? Então, para cá até 5, você tem essa aproximação. Olha quanto que ela dá numericamente. 3, vamos colocar aqui, ó, 3,3397, que é uma aproximação para o π. Perfeito? Vamos colocar outros termos aqui, ó, só para a gente poder ver, ó. Para k igual a 20, por exemplo, você vai ter isso daqui. Peraí, de k, né, primeiro. Então, você vai ter aqui 20. Perfeito? Vamos calcular isso aqui aproximadamente. 3,09. Tá variando, não tem problema diminuir, não. Perfeito? Ela tem que tender para o valor de π. Agora, vamos ir para o absurdo aqui. Para k igual, vamos supor um k igual a, sei lá, 100 mil. Tá? Vamos ver se o nosso programa vai fazer, né? Que eu nem sei se ele vai fazer. Então, para k igual a 100 mil, vamos colocar aqui, ó, 100 mil. Deixa eu ver se ele aproxima. Ó, 3,1415. Já está chegando meio mais próximo do valor do π. Só para vocês terem noção do valor exato do π, 3,141593. Então, 3,141583. Já chegou bem mais próximo do que os valores anteriores, tá? Então, quanto mais termos você colocar nessa série aqui, ó, tá? Mais próximo do π você chega. Então, uma série que aproxima o valor de π é essa que está aqui. Então, por exemplo, quando vocês peguem aí, por curiosidade, aqueles caras que ficam calculando infinitas casas decimais do π, eles podem fazer isso de forma numérica utilizando essa série de potências, tá? Porque isso aqui você calcula, é só você somar valores, tá? Então, você vai somando os valores da série e vai aproximando cada vez mais o número do π. Tranquilo? Então, é isso daí, gente. Até semana que vem.